É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, igreja. Grande é o Senhor, grande é a presença daquele que nos ama aqui nesse lugar. E compreendemos que por essa grandeza, qualquer coisa que podemos ter sem Ele é perda. Nada tem valor se não temos a Ele, porque Ele é o único motivo de estarmos aqui, o motivo de estarmos vivos. Então declare isso a Ele nessa noite. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. O que adianta eu juntar
presença dele aqui nos basta. Apenas a presença dele nos satisfaz. Nada mais. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia. Não somos nada sem ti, Senhor. Não somos nada sem teu amor. Venha sobre nós nessa noite e se faça presente. Cante mais uma vez. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia, aplauda o nome dele, igreja. Graças a paz, igreja. Amém. Desculpa a voz. O Felipe me pegou essa semana aí. Minha voz ainda não voltou. Então tá sendo um desafio estar aqui na frente. Além do nervosismo, como sempre. Tá com essa voz aí, de vez em quando vou dar uma tossida e vocês relevem. Essa semana eu estava... Na verdade era para eu ter estado aqui na semana passada, né? Mas Maria Eduarda teve uma cerimônia na faculdade e aí a gente precisei trocar com o pastor. E essa data foi muito importante estar lá apoiando ela, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Era para estar aqui hoje. E Deus falou no meu coração uma palavra que eu falo muito, mas é um pouco difícil da gente viver, né? Mas eu tenho sido confrontada nessa palavra e creio que Deus vai falar ao coração dos irmãos também. Que está em Marcos 9, do 14 ao 27. Eu vou ler junto com vocês aqui, porque a minha versão é um pouquinho diferente. Eu achei melhor essa versão.
Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: "O que vocês estão discutindo?" O homem da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram." Jesus respondeu: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu. "Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixes e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Jesus, porém, tomou-o pela mão e levantou-o, e ele ficou em pé. Até aqui. Vamos orar. Pai, eu quero colocar, Senhor, essa palavra diante de Ti, para que, Senhor, através da minha vida, o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos. Que, Senhor, assim como o Senhor falou comigo, Pai, os meus irmãos possam sair daqui com a certeza que o Senhor tem cuidado de tudo, Pai. Que eles saiam daqui, Senhor, crendo, Jesus, que o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas que nós não conseguimos, Pai. Então, assim como o Senhor fez nessa passagem, Pai, que o Senhor venha edificar-nos para que creiamos que isso tudo, lá do passado, seja uma realidade nas nossas vidas, Pai. Assim eu oro, Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. E essa passagem me remeteu à fé. O que é fé? Lá em Hebreus 11, que é a passagem que fala bastante sobre fé, né? Diz: "Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos." E 11:6: "Sem fé é impossível agradar a Deus." Então aqui já diz quase tudo, né? Diz o que é a fé, para a gente entender o que é essa palavra. E também diz que sem fé, sem essa palavra, sem crer, que confiar que aquilo que nós não alcançamos com os nossos olhos é possível, a gente não consegue agradar o coração de Deus. Então lá em Hebreus já deu um parâmetro, né, do que é fé, de como a gente deve usar essa fé. Lá em Abacuque 2:4 diz também sobre fé. Diz a parte B: "Mas o justo viverá por sua fé." Então fala também um pouco da fé, né? Fala que nós viveremos por fé. Em Marcos 16:16 diz: "Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Também fala sobre fé. Em Tiago, 1º capítulo,
Eu não coloquei não, né, Chá? Em Tiago, primeiro capítulo, fala também sobre nós pedirmos com sabedoria. A fé com sabedoria. Termos sabedoria em pedir essa fé a Deus. E essa fé, essa palavra de fé foi ardendo no meu coração ao ponto de: será que eu não tenho essa fé? Será que essa fé não chegou ainda em mim? Será que eu não consigo crer? E Deus foi me mostrando algumas coisas que eu já criei e já aconteceu. Então, assim, eu creio que eu tenho essa fé, não que eu não tenha que buscá-la. A gente tem que, todos os dias buscar. Mas Deus falou 3 coisas comigo. 3 pontos sobre essa forma de crer, de acreditar. E Deus primeiro me perguntou: de quem é a responsabilidade de crer? Ali no Marcos 9, quando Jesus está falando com o pai do menino, o pai do menino fala assim para Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Lógico que ele sabia que Jesus podia. Jesus estava fazendo vários milagres, Jesus estava fazendo várias coisas, vários moveres do Senhor ali. E ele sabia de alguns deles, Mas como que Jesus responde a ele? Jesus diz assim: se podes? Jesus faz uma pergunta para ele. Como assim? Se podes? Será que Jesus não podia? Jesus podia. Mas o pai do menino colocou a responsabilidade em Jesus de efetuar o milagre. Ele sabia que Jesus podia. Então, como Jesus podia curar, Jesus podia fazer o milagre, ele falou para Jesus: o Senhor pode, então tenha compaixão de nós. Mas Jesus respondeu para ele: tudo é possível àquele que crê. Eu entendo aqui que Deus, ele falou para o pai desse menino que ele podia fazer. Ele fez uma pergunta, mas ele falou: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então eu entendo que Deus aqui, ele não respondeu à necessidade do pai do menino. Então Deus não responde às nossas necessidades. Ele responde à nossa fé. Jesus disse para ele: aquele que crê. Eu posso, mas você crê que eu posso? Então nós precisamos crer, ainda que o poder esteja com Deus de efetuar o milagre da cura, da salvação, qualquer que seja o milagre que você busca. Então ele pode fazer, mas nós cremos nesse mover, nesse poder do Senhor ao nosso favor? É possível nós alcançarmos esse milagre sem crermos que Jesus pode? Lá em Mateus 8,13, então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aqui na história do centurião, ele acreditou, ele falou para Jesus assim: apenas com a sua palavra. Ele não precisou ir até o doente. Ele apenas com a palavra de Jesus, ele acreditava que o milagre estaria feito. Então, ele não falou assim: não, já que o Senhor tem poder, encosta a mão nele lá, porque vai sair, vai curar, vai acontecer. Não, ele falou: apenas com a tua palavra. Ele colocou crédito na palavra de Jesus. Ele creu. Quando Jesus falou, Jesus disse: pela tua forma de crer, por você ter crido, aconteceu. Assim como você creu, acontecerá. E assim foi feito. Lá em Marcos 4,35, naquele dia ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Vai, Chama, pode continuar. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e ficou tudo calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Pode ser por aí. Jesus dorme em meio à tempestade. E os discípulos perguntam a Jesus: Não te importe se morrermos? Jesus repreende o vento, manda o lago se acalmar e Jesus pergunta: Ainda não tem fé? Jesus não fez estardalhaço, Jesus não fez nada. Ele só acordou, falou: acalma. Foi pela palavra. Ele só falou: acalma. E ele perguntou: vocês não têm fé que vocês podem fazer aquilo que eu fiz? Precisava me acordar para mandar o vento se acalmar? Eu acredito que ali os discípulos já sabiam o que poderia fazer. Eles já tinham visto alguns milagres. Então não é que a gente não pode fazer e que precisa de Jesus estar ali para fazer. Mas eles sabiam que isso era possível. Eles poderiam fazer sem incomodar Jesus, se eles tivessem fé que, se eles fizessem, aquilo aconteceria. Então o primeiro ponto é que nós temos a responsabilidade de crer naquilo que nós queremos que aconteça. Se é um milagre, se é a salvação, se é o retorno de alguém para a casa do Senhor, essa responsabilidade de ter fé, de acreditar, tem que partir primeiro de nós. O segundo ponto é que crer é uma decisão, não é um sentimento. Crer que é possível não é um sentimento que hoje eu tenho um sentimento que é possível, amanhã eu não tenho esse sentimento. Não é. É uma decisão. Eu decido crer. E eu acho que muitos de vocês conhecem essa história aqui. Tem um copo. Como está esse copo? Alguém pode responder? Tá? Pela metade. Mas ele está mais cheio ou mais vazio? A decisão de ver se esse copo está mais cheio ou mais vazio é minha, é nossa. Porque eu posso acreditar que se eu encher mais um pouco, ele vai encher. Mas eu também posso falar assim: mas está tão um pedaço vazio ali, deixa ele aqui meio. Não vou encher não. A decisão é minha. Eu preciso crer. Eu preciso entender que isso daqui vai estar mais cheio se eu tiver uma atitude de encher. Ou eu posso esperar e deixar ele ali, tá meio vazio, deixa ali. Então é uma decisão nossa. A gente precisa decidir crer naquilo que nós queremos, porque é uma questão nossa. Depende de nós crermos. E Jesus pergunta ao Pai: se podes? Tudo é possível ao que crê. Para podermos acessar aquilo que eu quero e posso, dentro do que Jesus espera e quer de mim, eu preciso crer e me posicionar diante do que Deus espera. Mas aquele pai responde: me ajude a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé. E lá em Lucas 5, 17 ao 25, fala assim: certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão,
Subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Aqui, Jesus não pergunta para eles assim: o que é mais difícil? Ele pergunta o que é mais fácil. Ainda que os fariseus falassem: quem é você para blasfemar contra Deus? Ainda que venham vozes, Jesus falou: o que é mais fácil? Era perdoar os pecados ou era curar uma paralisia? E ali o paralítico creu, acreditou que era possível. Porque para Deus nada é impossível. Então não tem mais fácil, mais difícil. Tem só a nossa forma de agir, que é acreditar que é possível para Deus todas as coisas. Em João 9, eu acho que eu não coloquei também não, né, gente? João 9, Jesus cura um cego de nascença. Depois dele ser expulso, Jesus, ao encontrar o homem, pergunta: você crê no Filho do Homem? E o homem responde: quem é ele para que eu creia? E Jesus diz: é aquele que está falando com você. E o cego decide acreditar que Jesus estava falando a verdade e crê. Com uma palavra, Jesus não fez outro milagre. Jesus só falou: é aquele que vos fala, sou eu. E o cego acreditou e ele creu que aquele era o Senhor. E o terceiro ponto, nós temos que começar com aquilo que nós já temos. Lucas 17:3. A palavra diz assim: tomem cuidado, se seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Pode passar, gente. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Pode continuar. E ele respondeu: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Pode seguir. Qual de vocês, tendo um servo que esteja orando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora, desculpa, era só até o outro, e sente-se para comer? Era até o grão de mostarda. Perdoar 7 vezes ao dia. Jesus disse que é possível. Pra gente é difícil, não é? E eu tenho facilidade em perdoar, gente. Pra mim, assim, eu fico chateada na hora, mas eu dou uma respirada, passou, tá tudo certo. Eu não sei se eu consigo fazer isso 7 vezes ao dia, não. Mas Jesus disse que é possível e a gente tem que fazer, a gente tem que tentar. Jesus já andava, os discípulos já andavam com Jesus. Eles já sabiam de tudo aquilo que Jesus ensinava, né? Não era novidade, não era uma coisa assim, difícil de vir de Jesus. E Jesus faz uma alusão ali ao grão de mostarda. Essa versão fala sobre o tamanho do grão. Não era a versão ideal para se utilizar,
Mas eu queria usar essa versão por causa do se pode, da pergunta de Jesus. Mas então, por conta disso, eu vou explicar o que eu entendo da palavra. Aqui Jesus compara o grão de mostarda a uma das menores sementes do mundo. Mas ele não estava falando do tamanho em si do grão, comparando com a fé. Porque na própria palavra, Jesus já falou sobre pequena fé e sobre grande fé. Então ele não compara ali a questão de ser pequeno. Ele ali está dizendo sobre um outro contexto. Sobre como um grão de mostarda, que hoje não é mais o menor grão do mundo, tá, gente? Já foi ultrapassado. Tem um grão africano aí, quem quiser dar um Google, que é o menor grão do mundo, menor que o grão de mostarda. E olha que o grão de mostarda é bem pequenininho. Ele está falando ali sobre uma transformação, sobre uma questão de fé. Quando a gente pega o grão de mostarda e planta, ela vira uma hortaliça. E ela cresce muito maior, sei lá quantas vezes mais do que o tamanho do grão. Mas ela ali, ela multiplica. Ela gera outros grãos de semente de mostarda. Outras oportunidades de plantio. De utilizar aquilo que você tem, que era apenas um, e transformar essa situação em tantas outras oportunidades. Eu entendi isso quando Deus falou comigo, tá, irmãos? E ali, Jesus nos ensina que apenas eu plantando um único grão de mostarda, eu tenho inúmeras oportunidades que vão ser geradas através dessa única hortaliça, que é a mostarda. E aqui, não estava no script, tá, gente? Eu estava ali na hora do louvor. Não vou chorar, gente. E Deus me lembrou de mim. É difícil não chorar quando a gente fala da gente, né? Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Minha mãe tinha só 16 anos quando ela se relacionou com meu pai. Meu pai de uma família mineira, meu avô muito rigoroso. Eles não tinham uma situação financeira muito boa. Meu avô trabalhava na Alcatraz. E eram 4 filhos. Era uma situação muito ruim. Um irmão passava para o outro, eles dormiam em caixotes, enfim. Não é essa a intenção de falar. E meu avô gerou 4 filhos. 4 oportunidades. Desses 4, hoje, meu pai é o que... Obrigada. Emocionalmente, financeiramente, de vida, é o melhor da família dele. Mas ainda assim foi um pai muito ausente. Apesar de, quando estar junto, era um pai muito legal. A gente passeava muito. Eu curtia muito meu pai nos momentos que eu estava com ele. Mas foi um relacionamento muito difícil, porque meus pais eram separados. Minha mãe casou de novo. Gente, eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso aqui. Eu acho que, se não 99% de vocês não sabem a minha história. E minha mãe casou de novo. Teve uma filha. Eu amo a minha irmã, amo minha mãe, amo minha família. Por isso que eu falei que eu perdoo com facilidade. Mas minha mãe viajava com meu padrasto e eu ficava em casa. Eu ficava com a minha avó, que hoje é a avó que mora comigo. E minha avó sempre foi muito liberal. Não tinha hora para dormir, podia comer na cama, enfim. Tudo aquilo que uma mãe não quer que o filho faça, né? Quer que o filho seja educado, coma à mesa, enfim. E minha mãe se irritava muito com isso, mas ela me largava com a minha avó.
E eu ia muito para casa do meu pai, da casa, na verdade, da mãe do meu pai. E nessas idas, eu tinha entre 6 e 7 anos, eu ficava na casa da minha avó. Meu avô não tinha sofrido um acidente ainda, porque ele sofreu um acidente e ficou muito mal, quase morreu. Eu fui abusada pelo irmão do meu pai durante 6 anos da minha vida. E ali para mim foi muito ruim, porque ninguém acreditava em mim. Eu contei para minha mãe, ela não acreditou. Meu pai pegou tudo meu e queimou, porque o irmão dele falou que eu usava short para poder insinuar para ele, uma criança de 7 anos. E meu pai me espancou. Eu não sei se vocês conhecem a Praia do Foguete. Ele me levou lá. O nome da praia é Foguete porque tem um foguete lá na praia, uma escultura. Ele me levou exatamente ali para o foguete e me espancou porque era inadmissível que isso acontecesse na família dele. E por muitos anos, irmãos, eu via esse irmão do meu pai zombar da minha cara. Ria, ele passava e ria da minha cara. Tipo, eu não fui preso, nada aconteceu comigo. A sua vida que foi desestruturada. E por muito tempo eu fiquei sem falar com meu pai. E eu decidi perdoar meu pai por tudo que ele tinha feito, porque eu amo meu pai. Meu pai vai ser meu pai o resto da minha vida e eu sou filha única. E eu resolvi perdoar, e isso não é uma coisa que me dói. Eu de fato perdoei o meu pai. Eu de fato entendi o que tinha acontecido, ressignifiquei na minha vida. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acreditei que um dia eu pudesse ter uma família. Apesar de ter vindo desse cenário, que minha mãe casou de novo, abandonou a mim. Depois eu fui criada com a minha avó, eu morei um tempo com meu pai, voltei a morar com a minha avó pegou a minha guarda, eu fui morar com a minha avó. Por isso que eu tenho esse carinho tão grande por ela, porque ela fez muito por mim. Mas ficava na minha cabeça aquela situação assim: você vai passar pelas mesmas coisas, você não vai ser feliz, você não vai casar, você não vai ter ninguém que te ama. Porque era isso que eu vivia. Apesar da minha avó ser uma pessoa que cuidou muito bem de mim, tudo da minha avó era financeiro. Ela pagava e achava que isso supria toda a falta, todo o carinho que eu não tinha. Eu fui ver minha avó chorar, não tem 7 anos, a primeira vez que eu fui ver minha avó chorar. Ela nunca demonstrou sentimento. Então isso dentro de mim era muito mal resolvido, sabe? Eu não vou encontrar ninguém que me faça feliz, que me dê filhos, que eu viva bem. Porque eu vinha dessa família desestruturada. E um dia, a irmã do meu pai, que já era cristã, me convidou a ir à igreja. Eu já tinha casado com o pai do João. O pai do João Pedro é dependente químico. E eu acreditei que aquilo ali seria a mudança da minha vida. Eu vou aceitar Jesus. Jesus vai mudar o pai do João. E a gente vai ser feliz. E não foi assim que aconteceu. Mas eu entendi que eu precisava mudar. Tudo aquilo que eu peguei de carga emocional da minha família desestruturada, eu replicava na minha vida. Eu era uma pessoa muito difícil, de convivência difícil, por tudo que eu aprendi. E nesse casamento eu aprendi muita coisa, apesar dele não ter dado certo. E eu conheci o Anderson. E ainda assim eu cometi alguns erros no nosso relacionamento. E vou cometer ainda, gente. Não sou perfeita. Mas eu aprendi que eu precisava abrir mão das minhas certezas para fazer aquilo que Deus queria de mim. Porque enquanto eu não tivesse fé e acreditasse na promessa que Deus tinha para a minha vida, eu ia continuar vivendo os erros do passado. Eu não ia nunca deixar Deus entrar na minha vida e agir para que eu não vivesse mais a velha Andressa.
E aí eu comparei a minha vida com esse grão de mostarda. Eu era a menor da minha casa. Nos encontros das famílias da parte da minha mãe, era eu e mais um primo. Nós éramos a ovelha negra da família, os dois. Os que aprontavam, os que eram rejeitados. Eu e o meu primo. E aos poucos Deus foi me transformando. Aos poucos eu deixei de ser respondona para ouvir mais. Aos poucos eu fui entendendo que tudo aquilo que Deus tinha me prometido, eu poderia alcançar. Se eu permitisse ser transformada como esse grão foi transformado. E que através da minha vida, sementes iriam germinar. Deus falou isso comigo aqui, irmãos, não estava no script. Eu não queria chorar nesse altar, porque toda vez que eu prego eu choro. E Deus falou ali naquele canto comigo sobre isso. Eu falei, eu não estou preparada, Senhor, para falar sobre isso. Mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E assim como Deus transformou, ou melhor, como eu disse no Dia dos Namorados, estamos em obra. Da minha declaração para Anderson, foi isso que eu escrevi. Nós estamos em constante transformação. A gente brinca falando isso, que nós estamos em obra, em evolução, e a obra constante, ela não termina. O dia que ela terminar, eu quero estar com o Senhor. E foi assim que eu entendi o que Deus quis dizer para mim com essa palavra. Que eu precisava deixar a velha Andressa morrer, para que esse grão nascesse de novo e pudesse germinar. Hoje a gente tem a Helena, a gente tem a Duda, que é a minha mais velha, e o João. Há poucos dias a gente viu um milagre do Senhor na vida da Duda, que assim como o Anderson, era muito resistente a declarar a Deus a dependência a Ele. Eu brincava com o Anderson que ele nunca ia aceitar Jesus, porque ele nunca ia levantar a mão e ia lá na frente, por vergonha, por timidez. Até que um dia ele não conseguiu abaixar a mão e foi. Assim como com a Duda, que a gente não esperava que ela fosse batizar agora. E ela aceitou, e muitos de vocês ouviram o texto que ela falou do coração dela. Eu brinquei e falei, é ChatGPT? E ela falou, não, deu um trabalhão, antes fosse já ChatGPT. E assim como Deus transformou em mim essa dificuldade que eu tinha, eu acredito que Deus também pode transformar em vocês e através de vocês em tudo aquilo que vocês desejarem. Porque, assim como a palavra falou, nada é impossível para Deus. Tinha outro versículo aqui também para falar que eu acabei passando, mas Deus me trouxe a memória aqui, sobre Abraão, que ele prometeu, ele fez uma promessa a Abraão e falou a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Porém, um pouquinho depois, Deus pediu Isaac. Irmãos, com toda a sinceridade do mundo, eu não daria Helena. Olha só, gente, essa coisa linda. Eu não ia conseguir. Eu acho que Deus pediu a Abraão por isso, porque se fosse para Sara, eu acho que ela não ia conseguir fazer. Porque eu acho que Abraão, naquele momento, ele tinha duas opções. Tô indo. Deus vai prover um cordeiro. Antes que eu chegue, de fato, coração de mãe, gente, desculpa, bateu a cabeça no chão aqui. Antes que, de fato, ele matasse a Isaac, Deus ia prover um cordeiro.
E a outra opção seria: se eu chegar a matar Isaac, Deus vai ressuscitar ele, porque Deus pode todas as coisas. Ele não iria me prometer que todas as famílias seriam abençoadas e benditas se ele não tivesse uma solução para isso. E o Ministério de Louvor pode subir, eu sempre esqueço de pedir para vocês subirem. Assim como Deus falou comigo, eu quero deixar para vocês uma reflexão, que hoje vocês saiam daqui com a certeza no coração de vocês que a responsabilidade de crer é nossa, que você precisa decidir crer e que você precisa começar com o que você tem. Às vezes a circunstância não é ideal, mas você não sabe o que eu passo, mas você não sabe o que eu estou vivendo, mas a minha dor é muito grande. Cada um sabe da sua dor. A gente não está aqui para fazer uma competição do que dói mais e de quem sofre mais. Mas para você viver o que está escrito em João 11:40, coloca aí, Xana. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Para que você viva isso em João 40, você precisa ter essas atitudes. Entender que a responsabilidade é sua. Crer que é possível. E depois usar as ferramentas que você tem hoje. Que ao sair daqui, não deixa para amanhã. Peça a Deus sabedoria, como a palavra diz, com fé, que Ele vai te mostrar o caminho. Ainda que as feridas ainda doam, ainda que as circunstâncias não pareçam as melhores, que você saia daqui com essa certeza, porque a fé é essa certeza, que ainda que pareça difícil, para Deus nada é impossível. E eu creio que como Ele tem feito na minha vida, Ele vai fazer na vida de vocês também. Parece clichê falar isso, mas é a mais pura verdade. Deus é um Deus maravilhoso. E Ele transforma. E Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos. Ele está aqui para provar isso. A gente não esperava. E não tem um só dia que eu não acordo, agarro ela e falo: mamãe precisava tanto de você. É impossível não amar essa coisinha linda. E só Deus podia fazer isso. Um dia o Anderson vai contar o testemunho dele para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Como foi pregado nessa noite, o Senhor, nessa noite Ele nos desperta para que possamos colocar a nossa fé no Senhor, amém? Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que toca onde homem nenhum pode tocar. É o Deus que transforma situações que homem nenhum pode transformar. E é crendo nesse Deus, é crendo nessa palavra que é poderosa, que é viva, que eu quero convidar você que deseja, que precisa de um milagre, de uma intervenção do Senhor na tua casa, na tua família, na tua saúde. Você que deseja oração, eu quero convidar você, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando sobre você, nós vamos estar colocando a sua causa diante do Senhor, a sua família, e vamos declarar um milagre. Se você deseja receber uma oração, alguém pode vir. Os pastores vão estar orando por você. Se você sentir vontade de compartilhar que área que você precisa de oração, abra o teu coração. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite onde o sobrenatural de Deus Ele está agindo neste lugar, amém? Se creres, verás a glória de Deus.
E o fato de estar aqui à frente já é um ato de fé, amém? E eu creio que a fé do justo, ela vale muito em seus efeitos. Então feche seus olhos, convido a igreja a levantar as suas mãos. Nós vamos começar a orar aqui pela vida dos nossos irmãos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, cada vida que se encontra aqui nessa noite. Ó Pai, cada um dos teus filhos que estão se colocando diante de Ti, reconhecendo, Pai, que precisam de Ti, que precisam do Teu milagre. E nós fomos, ó Deus, ministrados pela Tua palavra, ó Deus, de um Deus que transforma realidades. E eu declaro, Pai, dessa noite, que os céus estejam abertos, que milagres, ó Deus, aconteçam na vida dos Teus filhos. Ó Pai, toma saúde física. Se existe alguém enfermo nessa noite, nós declaramos agora a cura do Senhor, o milagre do Senhor, o toque do Senhor sobre os corações, Pai, que estão aflitos, ó Deus, angustiados. Ó Deus, nós declaramos agora o bálsamo do Senhor sendo derramado sobre corações, ó Deus, trazendo vida, trazendo cura, trazendo renovo. Pai, pelo poder do Teu nome nós te clamamos. Glorifica o Teu nome na vida dos Teus filhos. Toma cada lar, cada família. Ó Deus, restaura relacionamentos. Ó Espírito Santo, abre portas pelo poder do nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de resposta, seja uma noite de milagre na vida dos Teus filhos, Pai. Nós oramos e confiamos em Ti, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Volte para o seu lugar com o seu milagre. Amém. Boa noite, graças a todos. Chegou a adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. E o texto que Deus colocou no meu coração está lá na segunda carta aos Coríntios 8, 12. Tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Aqui nesse capítulo, Paulo nos ensina sobre generosidade. Ele fala que Deus não olha nosso dízimo e ofertas como a gente olha, com dinheiro, com valores. Ele olha o nosso coração, está disposto a segui-los. Muitas vezes a gente fica pensando que o irmão está colaborando mais do que a gente, mas Deus não está nem aí. Ele quer o nosso coração quebrantado, como aquela senhora que deu apenas uma moeda e deu mais que todos. E aí na frente nós temos dois envelopes, o de oferta e o de dízimo. E aqui atrás a gente tem um QR Code. E se você fizer com um QR Code Pix, por favor, se você puder botar aí, aí dentro tem um envelope, tem um papelzinho para escrever, por favor, para depois fecharem o caixa. Vamos orar para pedir, agradecer que a gente tem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que a gente possa devolver tudo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Te agradeço. Muito obrigado. Amém. Pode trazer com alegria no seu coração. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes.
Está conosco Douglas. Está no banheiro? E o Leonardo está ali. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco nessa noite. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe. Quando quiser, fique à vontade para nos visitar novamente. Quero lembrá-los que domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Continuamos ainda falando sobre vida no Espírito. Então não falte, será uma bênção. À noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Segunda-feira que vem, reunião de oração, amém? Vamos orar? Fique de pé. Tem mais algum aviso para fazer? Não, né? Então tá bom. Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa noite. Você foi abençoado? Amém? Glória a Deus. Pode estar arrumando? Por favor, faça essa oração. Abençoa a nossa vida, a nossa casa. Libere a bênção apostólica sobre nós. Sai daqui com a tua vitória nessa noite. Amém? Graça e paz, igreja, amém? Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelos louvores entoados, pela tua palavra, a cada oração, ó Pai. A cada coisa, ó Pai, que fizemos aqui, seja glorificando o teu nome, Senhor, seja trabalhando. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor receba como cheiro suave as tuas narinas. A cada coisa que fizemos, ó Pai, até dentro de nossos lares, pensando, Senhor, em estar aqui. O que deixamos de fazer, Senhor, para poder estar aqui nessa noite para te adorar. Eu sei que aqui é o melhor lugar, ó Pai, que nós possamos estar. É porque juntos, Senhor, no ambiente de adoração, de louvor e glorificação ao teu nome, é o lugar que o Senhor trabalha, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor trabalhou em cada vida nessa noite. Eu te peço que assim como o Senhor nos trouxe, ó Pai, leve-nos em paz debaixo da tua presença santa, Senhor, e nos guarde de todo mal. Que nossa família seja abençoada por ti e que esse final de semana seja um final de semana de vitória para cada um de nós, ó Pai. Eu quero entregar em tuas mãos a vida do Aldo, Senhor, que vai, Senhor da glória, nesse final de semana passar por essa cirurgia. Que o Senhor venha abençoar, tomar a mão, ó Pai, do cirurgião em tuas mãos, Senhor, e dar vitória ao teu filho. Te pedimos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão, curve sua cabeça e abra o seu coração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor esteja sobre a tua vida e você recebendo, diga comigo, amém. Aplauda o nome do Senhor, vai em paz, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
Vai estar nem chovendo.